Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Victor Mattioni, professor de História, e hoje nós vamos conversar sobre vestibular UFRR, vestibular 2026, abordando as questões do PSS 3. Tudo bem? Avance comigo. A primeira questão já trabalha sobre um momento importante na história do Brasil, são as chamadas diretas já, e o período da Nova República, que 85. Bom, ela está inserida neste contexto de final de ditadura militar e início da Nova República no Brasil. É uma matéria traída do site da Câmara dos Deputados, algo que a universidade faz com frequência, cita matérias de fontes oficiais, como por exemplo do Congresso Nacional, matérias de jornais, enfim. Vamos lá. A respeito do movimento das diretas já, o site da Câmara dos Deputados destaca que as mudanças no cenário político despertam em 83 um movimento por eleições diretas para presidente da República, o qual ganha força com a apresentação pelo deputado Dante de Oliveira de uma emenda constitucional com idêntico objetivo. O movimento, que ficaria conhecido como Diretas Já, cresce espetacularmente em 84 e empolga a população. Estejam atentos a isso aqui. Com a realização de comícios em diversas cidades, contando com a presença de artistas e lideranças, no caso, políticas, e a participação de multidões nunca antes vistas. As maiores manifestações reúnem cerca de 1 milhão de pessoas no Rio e 1,7 milhão em São Paulo. Então perceba que o movimento ganhou apoio popular, ganhou apoio por parte de uma elite artística, por parte de uma elite política, e aí nós devemos marcar a alternativa correta. Vamos lá. As diretas já, apesar do apoio de intelectuais e artistas, não atraía setores populares. Vai perceber que essa alternativa já está incorreta porque ela contraria a matéria de um órgão oficial do governo, no caso, Poder Legislativo. Não atraiu setores populares, os quais estavam mais preocupados com os efeitos da inflação em suas vidas. Você tinha um contexto de alta da inflação, você tinha um contexto de preocupações políticas, você tinha um momento ali de reabertura e de certas inseguranças jurídicas, políticas, econômicas no Brasil, mas as diretas já tiveram uma mobilização popular. Quem é corintiano, por exemplo, vai se lembrar da democracia corintiana e o Sócrates falando em comícios da diretas já, se a emenda fosse aprovada, ele iria embora do Brasil, por exemplo. Então você tem uma série de mobilizações, no caso, nesse contexto. E de bola, a emenda constitucional foi aprovada parcialmente, ela não foi aprovada, ok? O qual exigiu a realização de um referendo também. Você percebendo que a alternativa logo no início já está incorreta, você já a descarta, porque a banca não quer uma questão meio certa, ela quer a questão correta. Letra C. A emenda constitucional que postulava a eleição direta para presidente, apesar do apoio popular da medida, não conseguiu ser aprovada no Congresso Nacional. É a nossa alternativa, mas vamos ver por que as demais estão incorretas. Letra D. Apesar de derrotada, a emenda constitucional foi fundamental, já que consolidou o entendimento de que o poder moderador era relevante para, no caso, o controle presidencial. O poder moderador está relacionado ao Brasil Império, O poder a mão do imperador, chamado quarto poder, tá bom? Letra E. A emenda constitucional foi aprovada. Não, ela não foi aprovada. Ok? Logo, a alternativa correta, letra C de casa. A afirmação é falsa no caso da alternativa A. O texto destaca o apoio massivo e espetacular da população, além dos artistas e lideranças políticas. Letra B. A emenda não foi aprovada parcialmente e não houve referendo sobre o tema. Letra D. A derrota da emenda não consolidou o poder moderador. O movimento foi, na verdade, um passo para a redemocratização e a eliminação do poder moderador na futura Constituição. Letra E. A emenda foi derrotada, no caso, a eleição para a Assembleia Constituinte foi convocada por meio de outros mecanismos devido à aprovação da emenda. Saímos do Brasil e vamos para o contexto de história, chamada História Geral, e a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Avance comigo sobre água.
A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar de abrangência global, envolvendo a maioria das nações do planeta, em duas alianças principais, os aliados e o eixo. Ainda é visto como um conflito mais destrutivo e abrangente da história. Sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, o que ele está pedindo para marcar a alternativa correta? Vamos lá. A Revolução Bolchevique e o expansionismo stalinista nos países da Europa Ocidental foi a causa da Segunda Guerra Mundial? Letra B. O avanço dos Estados Unidos sobre o Oceano Pacífico e o revanchismo japonês pelo apoio dos Estados Unidos aos chineses na Guerra da Manchúria. C. O rompimento das relações diplomáticas entre a França e a Inglaterra e a paralisação do comércio. Letra D. As vitórias militares da Itália nas guerras coloniais e o anseio nacionalista italiano de domínio de áreas do Império Austro-Húngaro. Letra E. A insatisfação alemã com o Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial e o expansionismo da Alemanha nazista. Nossa alternativa aqui é a letra E e nós iremos justificar o porquê das outras estarem incorretas. Vamos por partes. Letra A. A letra A está incorreta porque a Revolução de 1917 e o expansionismo stalinista foram o motor ideológico da Guerra Fria e não a causa direta da Segunda Guerra Mundial. OBS. Aqui você vai perceber que a Revolução de 17 ela gerou uma preocupação em países europeus porque temia-se a expansão do socialismo e, consequentemente, você vai ter, por parte dos nazistas, motor para justificar a chegada deles ao poder para evitar essa expansão sobre, por exemplo, a Alemanha, tá? Também sobre outros países europeus. Mas ela vai ganhar mais força após o final da Guerra Fria, quando você vai ter, de fato, essa consolidação e expansão do território da União Soviética do leste europeu, okay? E isso vai gerar uma série de preocupações. E, diga-se de passagem, essa alternativa A já serve de ponte para a questão 54 do vestibular, porque servirá leitura, poderá incentivar motivar a leitura também da outra questão. Letra B. O avanço dos Estados Unidos sobre o Pacífico e o revanchismo japonês foram causas do conflito na Ásia. Mas a causa global e iniciadora foi o expansionismo nazista. Você vai ter conflitos entre os Estados Unidos e o Japão, uma vez que o Japão, o Império Japonês, começa a se expandir para o território, em vários territórios da Ásia, Indonésia, Minas, Coreia, a China, por exemplo. Você vai ter uma ação por parte dos Estados Unidos e também uma série de sanções. A maior das sanções foi o corte do Japão a ter acesso a petróleo, por exemplo. E aí, consequentemente, o Japão ataca os Estados Unidos em Pearl Harbor. A França e a Inglaterra eram aliadas contra a Alemanha. O rompimento de relações e a paralisação do comércio foram consequências do início da guerra e não as causas. Letra D. O expansionismo italiano não se focou no Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro já tinha, inclusive, sido dissolvido após a Primeira Guerra Mundial, mas sim em áreas da África e do Mediterrâneo. Diga-se de passagem, no caso, os italianos foram mais um problema do que uma solução e um forte apoio aos nazistas. A dificuldade por parte dos alemães gerou uma série de problemas para os nazistas, que tiveram que ir ao socorro destes. Tá bom? Por isso que a alternativa correta é a letra E. A insatisfação com o Tratado de Versalhes também serviu de motor para que Hitler chegasse ao poder em 1933 e o expansionismo alemão, no caso, a famosa anexação dos Sudetos, ali em 1938, a região da Áustria, também serviu de preocupação, embora a guerra não tenha começado ali. Por isso a alternativa letra E. Por último, mas não menos importante, vamos para a Guerra Fria. Guerra Fria. Destacando a queda do Muro de Berlim e uma matéria elaborada no ano de em 2009, no caso, porque foi o ano que marcou os 20 anos da queda do Muro de Berlim, tá bom? Então vamos lá.
O ex-presidente polonês e fundador do sindicato Solidariedade, Lech Walesa, afirmou que o Papa João Paulo II foi responsável por 50% do sucesso simbolizado pela queda do Muro de Berlim. Em declarações à imprensa, Walesa ressaltou que a escolha de João Paulo II como líder máximo da Igreja e sua visita em 79 ajudaram o povo a se unir para defender a própria dignidade e lutar pela recuperação da soberania nacional. O ex-presidente também afirmou que atribuir a queda do muro ao ex-líder soviético Mikhail Gorbachev é uma mentira. Ele nunca quis derrubar o comunismo, nem o Muro de Berlim. Declarou que Walesa, 50% da queda do muro corresponde a João Paulo II, 30% à Solidariedade e a Lech Walesa e a 20% ao resto do mundo. E aqui porque ele faz um grande destaque ao Papa João Paulo, porque o Papa João Paulo II ele era polonês e ele de fato fez campanhas criticando a União Soviética. Você vai ver uma aproximação dele com os presidentes, por exemplo, com o presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos e a primeira-ministra Margaret Thatcher. Okay? Então ele tem esse interesse, ele teve essa ação direta que diz respeito à queda da União Soviética. Vamos lá. Letra A. A queda, aliás, marcando corretamente, tá bom? Letra A. A queda do muro representou a consolidação do domínio de Gorbachev. Você vai perceber que a alternativa vai contra ao que a matéria está dizendo na presidência da União Soviética e o início da construção da liderança de Vladimir Putin. Na verdade, a liderança que vai ser construída aqui é de Boris Yeltsin, tá bom? Seria o futuro presidente da Federação Russa. Ele defendia veementemente o fim da União Soviética frente de Gorbachev. Letra B. A queda representou o fortalecimento do cristianismo romano no leste europeu. No leste europeu é forte o catolicismo ortodoxo, no caso. E o Papa não ganhou o Nobel da Paz. Quem ganhou foi Lech Walesa. Letra C. A queda fez com que a Alemanha se tornasse o maior país em extensão territorial da Europa. Não. Outros países são maiores, como por exemplo a Ucrânia e a própria Federação Russa, no caso. Letra D. A queda foi responsável pela construção do Acordo de Schengen, que permitiu a circulação de europeus dentro da União Europeia e fez com que a União Europeia se tornasse o maior bloco econômico do mundo. Na verdade, esse acordo já estava sendo construído e a queda do muro não motivou a elaboração deste acordo. A alternativa correta, letra E. A queda representou o primeiro passo para o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha. Veja bem, a queda do Muro de Berlim em 89 foi, digamos, o fim simbólico, o fim oficial. Você terá vários marcos que apontam para o fim da Guerra Fria. O fim do Pacto de Varsóvia, por exemplo, a queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução da União Soviética em 1991. Este sim foi o fim oficial da Guerra Fria. Por isso a alternativa correta é a letra E, tá bom? Aqui só reforçando o motivo pelas quais as demais alternativas estão incorretas, tá bom? Com isso, nós finalizamos aqui as correções. Se você gostou, comente. Se você não gostou, também fique à vontade para comentar. Compartilhe com os colegas. Esperamos aqui no ano que vem fazer outras correções, tá bom? E desejo a todos um ótimo final de ano, excelente virada de ano, maravilhoso ano de 2026, aprendizados e Deus os abençoe. Tchau, tchau, grande abraço.